Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos US$ 2 bilhões nos próximos anos. O maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Hugo, você está no mudo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este painel e a Exposibrand 2021. Este ano sendo realizado de maneira 100% online, diferentemente do modo em que estamos habituados, mas dada a relevância deste encontro para a mineração, o IBRAM se fez valer de suas competências e está conseguindo reunir nessa edição temas importantes para o progresso do setor mineral. Agradeço ao público presente e ao IBRAM especialmente pela preparação e por nos conceder este espaço. Sou Hugo Rosa, sou gerente de manutenção na CBMM, serei o moderador deste painel intitulado de redução de peso de caçambas basculantes com o uso da segunda geração de aços de alta resistência, que será apresentado pelos colegas Leopoldo Torres, gerente técnico de desenvolvimento da acearia sueca SSAB, e Fábio Soave, gerente de engenharia de produto da Rossetti Equipamentos Rodoviários. Para alinharmos aqui o debate e a comunicação, durante as apresentações, os participantes poderão enviar através do chat dúvidas e perguntas, e ao final das apresentações, eu direcionarei as perguntas aos palestrantes, Leopoldo e Fábio. O nosso evento virtual conta com o patrocínio das empresas Anglo American, Mosaic, ArcelorMittal, Nexa, Ubertec, Uzi Minas, Vale, Vale Verde Apiam, Kinross, Alcoa, Bamin, AngloGold, Samarco, Gerdau, Cedro Mineração, Volvo Construction e Shell. E para iniciarmos este painel, convido o senhor Leopoldo, da SSAB. Leopoldo, é com você. Obrigado, Hugo. Super formal, hein, senhor Leopoldo? Então, é um prazer estar com todos vocês aqui. Bem-vindos a esse painel, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre o uso dos aços de alta resistência, sobre o uso da segunda geração dos aços de alta resistência na mineração. Um breve resuminho aqui
tá, de como vai ser essa apresentação hoje. Eu vou fazer uma breve apresentação do que são os aços de alta resistência, o que são os aços que nós estamos chamando de segunda geração, né? Antes disso, eu falo rapidamente também, até com um pouquinho aí da liberdade que a CBMM nos dá, eu falo sobre o nióbio, de onde ele vem e por que ele é importante nessa questão desses aços de segunda geração. E logo, né, eu dou a palavra para o nosso colega aí, Fábio, para falar bastante sobre engenharia, sobre o know-how da Rossetti, tá, da utilização, tá, do uso mesmo desses aços de alta resistência nesse projeto que a gente vai mostrar agora. Hugo, uma gentileza, tá tudo certo? Todo mundo vendo aqui minha apresentação? Tá, eu vou seguir. Legal? Tudo certo, Leopoldo. Vamos nessa. Então vamos startar aqui. De novo, né, uma boa tarde, muito prazer, sou Leopoldo Torres, o Hugo já me apresentou, eu sou gerente técnico de desenvolvimento da SSAB. Vamos falar hoje sobre a redução de peso em caçambas basculantes com o uso da segunda geração de aço de alta resistência. Antes de eu começar a minha apresentação, vai um videozinho super legal, super impactante da CBMM. Deixa eu apresentar de novo aqui, porque senão vai sair sem o som para vocês, e não vai ser legal. Deixa eu colocar aqui o Share Sound. Muito bem. É isso aí. Vamos lá. Bem legal, bem legal. Vamos começar então falando primeiro sobre o elemento nióbio. Então, o nióbio é um elemento não tão novo assim, né? Foi descoberto lá no início do século XIX, tá? Mas o seu uso como elemento, o seu uso industrial em grande escala, tá? É relativamente novo, tá? Muito sendo puxado no uso da fabricação dos aços de alta resistência, tá? O nióbio hoje, né? Ele é prospectado lá na mina de Araxá, né, a companhia CBMM é a organizadora de tudo isso daí, tá? Ela é encontrada nessa mina na forma de pentóxido de nióbio 2, de binióbio ou nióbio 2, tá no teor de 2,3%. Tá? De lá para cá, né, da prospecção desse mineral, né, do pirocloro lá do mineral na mina para a fabricação, chegar até a fabricação final em ferro nióbio, que é onde, né, você aplica isso nas siderúrgicas, esse produto, né, ele passa por mais de 160 processos de produção, processos físico-químicos até chegar ao produto final e na utilização do nióbio. Tá, mas por que o nióbio é importante? Bom, desde lá do período, né, do aço, do início do desenvolvimento do aço, né, a era lá do aço da humanidade, né, o ser humano aprendeu que o aço, né, como uma liga de ferro-carbono, poderia sofrer algumas modificações do ponto de vista estruturais, do ponto de vista de propriedades mecânicas, e de lá para cá, né, tem sido feitas, né, desenvolvimentos extensivos, né, para atingimento mesmo dessas mudanças, dessas variedades de propriedades mecânicas. Tá? Então, o aço, né, como liga mesmo, ferro, carbono, mais alguns outros elementos, né, outros minerais, silício, manganês, etc. Também, o aço também, o pessoal gosta de chamar ele além de aço, como aço carbono, aço manganese, etc. Né, essas mudanças, essas utilizações desses minerais, dessas composições químicas variáveis, tá, nos dão propriedades mecânicas diferentes, propriedades de processamento diferentes, tenacidades. O ser humano, o homem, né, conseguiu chegar num limite bem interessante para tirar essas propriedades que nos interessam, as propriedades estruturais, para aplicação, né, de soluções do dia a dia, do nosso dia a dia, né? E como eu comentei aqui agora, o nióbio é um elemento relativamente novo no desenvolvimento dessas aplicações. Então, uma pitadinha
pequenininha de nióbio, aqui aproximadamente 0,05% de nióbio num aço, né, um aço carbono, tá? Isso aqui é em peso, tá, gente? Te dá me fugiu a palavra aqui agora, mas te dá um refino de grão, essa é a palavra certa, né? Te dá um refino de grão super interessante na matriz do aço, o que vai te gerar obrigatoriamente melhor conformação e melhores propriedades de processamento. No caso, melhores propriedades de soldagem, de corte, tá? Ela vai influenciar grandemente também em propriedades de tenacidade, tá? Mas a gente vai ver isso aqui com o andar da carruagem. Tá? Essa SSAB, para quem não conhece, a SSAB é uma siderúrgica sueca especializada na fabricação de aços de alta resistência. A SSAB não fabrica aços carbono convencionais, fabricamos especificamente somente aços de alta resistência. Vocês devem conhecer a SSAB pelos nomes comerciais dos nossos aços, né? Os Strengths, que são os aços estruturais, os aços de alta resistência estruturais, e o famoso Hardox, né, cunho aqui desse projeto, que são os aços de alta resistência ao desgaste. Rapidamente aqui explicando qual que é a diferença, né? Isso aqui é só mais uma questão de conceito, tá? O que é o aço de alta resistência? O aço de alta resistência é aquele aço, ferro carbono, microligado, com aquela pitadinha de nióbio, que vai te apresentar uma tensão de escoamento, um limite de escoamento muito mais alto do que um aço carbono convencional, tá? Então, pegando aqui via de regra, tá? De cabeça aqui, lembrando um pouquinho, um aço carbono comum vai ter aí uns 200, no máximo 250, no máximo não, mas 200, 250 megapascal de limite de escoamento, enquanto o aço de alta resistência hoje aqui no Brasil, a gente traz ele, né, começa a trabalhar ele na casa dos 700 megapascal. Então, há essa diferença interessante e, né, por convenção, né, hoje já são utilizados esses termos, né, os aços de alta resistência. Nessa apresentação, a gente vai falar bastante dos aços Hardox. São aços de alta resistência, mas com uma propriedadezinha, né, que a gente controla mais a fundo, que é a propriedade de dureza. Tá? Nós vamos explicar por que o Hardox é tão diferente simplesmente de um aço somente duro. Né? Aqui eu apresento para vocês toda a nossa linha de portfólio. Né? A gente trabalha com o aço Hardox começando ali em 350 Brenner mais ou menos, chegando até ao Hardox Extreme, que extrapola aí a escala Brinell de dureza, né? Chega a 650, 700 Brinell. Tá? A gente tem algumas linhas de Hardox para atendimentos mais complexos, como além do desgaste também, a resistência à corrosão, material com resistência a alta temperatura, o nosso material de altíssima tenacidade. Tá? Mas vamos explicar por que o Hardox é considerado um aço de alta resistência, não necessariamente um aço estrutural, mas um aço de alta resistência a desgaste. Bom, vamos começar aqui então, dando corpo aqui à nossa apresentação. Antigamente, como é que era feito, né? Antigamente não, até hoje é fabricado dessa forma, né? Mas o modo convencional de se fazer caçambas de caminhões, né, advém de um projeto, né, com um excesso de reforços, tanto laterais quanto na base dessas caçambas. Né? À direita aqui eu tenho um design mais moderno com o uso dos aços Hardox. Percebam vocês, né, que quando a gente faz o design em aço carbono, tá? De novo, a gente está trabalhando com aquele limite de escoamento baixinho, 200 megapascal. Nós vamos ter basicamente o perfil que vocês estão vendo aí, né, após a utilização mais bruta, né, a utilização aí por anos a fio da caçamba, a gente vai ter a formação de dentes, o desgaste do material mais acentuado, deformação, conforme esse material vai perdendo espessuras, né, sob trabalho, tá? Bom, diversas questões nesse sentido. Com o uso do aço Hardox, né, que foi desenvolvido lá na década de 70, tá, com um objetivo mais ou menos de atender esse mercado de caçambas, tá, essa saber desenvolver um aço de 400 Brinell, tá, porém de alta tenacidade. O que isso significa? Significa que agora eu tenho um aço de alta dureza, de alta resistência a desgaste, e que eu posso usar ele de maneira estrutural, porque além da alta dureza, né, eu tenho também alta tenacidade. O que acontecia antes? Leopoldo, desde do século XVIII, eu já tenho aço de 400 Brinell de dureza. Você tem, com certeza. Porém, qual é o grande problema? Infelizmente, a física das coisas não nos permitiam ter um material de alta dureza e alta tenacidade. Com o advento, com o desenvolvimento desses aços, dos aços Hardox,
nós conseguimos começar a contrabalancear isso. E o Hardox 400, então, fez a diferença. Percebam, né, a caçamba que está aqui na tela, tá uma caçamba mais limpa, uma caçamba onde nós estamos usando o aço Hardox 400, material de 400 milímetros de dureza, mas também como elemento estrutural. Né, nós não temos aqui as costelas laterais, aquela quantidade maior de reforços, né, que seria necessário para o aço carbono. Os custos fabris começam a cair consideravelmente, porque a gente tira, né, metros e metros de soldagem que precisam ser colocados nesse material. Tá? Isso só é possível porque agora eu tenho um material de novo, né? Material de alta dureza, um material super tenaz. Ele pode ser usado de maneira estrutural. Qual foi o próximo passo? O próximo passo foi desenvolver um material de dureza maior. Percebam vocês, né, que agora a gente vai falar do Hardox 450, mas o Hardox 450 surgiu só no início do ano 2000. Então a gente saiu lá da década de 70, demoramos 30 anos para chegar no Hardox 450. Isso só veio do advento de novas tecnologias do ser humano na utilização do nióbio. Olha que bacana. Então nós trouxemos o nióbio para cá, tá? O nióbio permitia um aço de maior dureza, esse refino do grão super interessante fez com que o Hardox 450 se transformasse num aço de 50 milímetros de dureza acima do 400, que o mercado já tinha conhecido, já estava trabalhando nesse sentido. Porém, agora o aço ele tem a tenacidade necessária, a tenacidade similar ao 400, então aquelas questões dos processos fabris, as questões de dobra, as questões de corte, de soldagem, foram trazidas junto aqui ao Hardox 450. Na prática, o que isso significa? É você saber, trouxe 450, se você já usa o 400, você só tinha que fazer a troca. Tá? E aí, né, o céu virou o limite. Né? Você saber desenvolver o Hardox 500, 550, 600. Porém, né, a realidade da troca dessa substituição, como foi feito do 400 para o 450, não é tão direta assim quando a gente fala do 500. Tá? A gente começa a aumentar muito a dureza do material, ele é um material tenaz. É interessante, material de boa tenacidade, você saber recomenda a sua utilização como material estrutural também, porém, né, as questões, os quesitos de processamento não são iguais. Tá? Então, dobrar o Hardox 500, por exemplo, tá, exige raios de dobra muito maiores do que o 450 e do que o 400. A soldagem do 500 é um pouquinho mais complexa nesse sentido. A resistência ao impacto, né, a tenacidade do 500, ela acaba sendo um pouquinho menor do que a do 450. Então, eu não podia trocar. Tá? Quem já estava utilizando 450, o mercado já abraçou o 450 como o aço de dureza padrão. Tá? Eu não podia simplesmente trocar um pelo outro. E aí que a gente começa a falar da segunda geração dos aços de alta resistência. Tá? Você sabe, está trazendo aqui no mercado, tá, o que nós estamos chamando de Hardox 500 Tough. Tough é uma abreviaçãozinha de toughness, tá, de tenacidade em inglês. Nós estamos dando esse nome, tá, estamos chamando esse aço de segunda geração, porque ele foi um pico de desenvolvimento, um pico de tecnologia, tá, dentro dos aços Hardox. Tá? Só mesmo para título de curiosidade, olha só, a gente tem uma tenacidade do aço Hardox 450 de 50 joules a menos 40 graus. Tá? O Hardox 500 Tough ele é mais próximo, só que dessa vez nós temos a garantia, tá, de uma tenacidade mínima, tá, padronizada de 27 joules dentro da linha Tough, dentro da linha do Hardox 500 Tough. Então, na prática, essa resistência típica do 500 Tough é quase tão alta quanto o 450, tá? Resultando, então, numa resistência trinca muito interessante, muito interessante. A faixa de desgaste do 500, né, do 500 Tough, está dentro da faixa de desgaste do 500, tá? Ele é quase tão duro quanto o 500, porque ele oferece um intervalo de dureza bem menor, bem mais estreito. Então, essa faixa de desgaste, apesar de é tão boa quanto do Hardox 500. Esse aumento de 50 Brinell tem um motivo, tá, gente? Esse aumento de dureza, apesar dele ser linear, 400, 450, 500, né, o 500 Tough, apesar dele ser linear, tá, o desgaste, né, a tribologia do desgaste, ela não é linear, ela geralmente é uma curva. Tá? Então, do 400 para 450, a gente vai ter um ganho aí, vamos falar de granito, de 40% mais ou menos de aumento de vida útil. Do 450 para o 500, a gente vai ter mais 40%, mas se a gente vai para o 40 para o 500, a gente já tem algo próximo aí de 100%, né, em ganhos. Mas percebam vocês, né, que saindo do Hardox 450 indo para o Hardox 500 ou 500 Tough, tá, a gente já tem aí uma vida útil super, super interessante
Aí vai depender, logicamente, né, do nosso material abrasivo, mas a gente já tem vários resultados interessantes, uma média de 30% a 40% no aumento de vida útil. Esse melhor refino dos grãos do 500 Tough nos permite trazer agora alguns censos de processamento, alguns resultados no processamento bem mais interessantes quando a gente migra do 450 para o 500. Então, como eu comentei antes, saindo do 450, fazendo o upgrade do Hardox 500, a gente aumentava em 50 brim a dureza do material, mas a gente pecava um pouquinho na questão da tenacidade. Então, se você tinha um projeto, né, com já um raio de dobra sendo utilizado pelo Hardox 450, você não conseguiria utilizar os mesmos raios de dobra para o Hardox 500. Então, você teria que mexer com o seu ferramental, mexer com o projeto, tolerâncias. Bom, seria eu diria, né, seria um gasto maior de energia, de tempo, para resolver todas essas questões. O 500 Tough não. Ele tem as mesmas recomendações de dobra do Hardox 450. Então, se você já trabalha 450, o upgrade direto seria o 500 Tough no quesito de dobra. Na questão de soldagem, também. Tá? Veja vocês, a soldagem do Hardox 450, né, a gente só começa a pré-aquecer o 450 a partir de 19 milímetros a 125 graus. Quando a gente vai para o Hardox 500, tá, essa temperatura de pré-aquecimento é de 175 graus, maior, e começa a partir de 12 milímetros. O 500 Tough, você só precisa pré-aquecer ele a partir de 16, e mesmo assim, né, é uma temperatura bem menor, 75 graus. Então, esse mix, né, pelo menos até 16 milímetros para baixo, a gente tem essa recomendação, tá, de uso, de substituição direta 450 pelo 500, e nós, como usina, nós garantimos a performance desse material. Ele vai se comportar mais ou menos de maneira bem similar ao 450. Você não precisa mudar seus procedimentos de soldagem, não precisa alterar nada até 16 milímetros, né, gente? Logicamente. Então, eu tenho até um exemplo aqui super interessante. Isso nos dá também algumas vantagens quando a gente fala em manutenção. As fotos aqui de cima, eu tenho um Hardox 500, né, que o pessoal foi fazer uma manutenção de campo aí, e ela acabou trincando um pouquinho o nosso material, porque, né, imagina você, o cara lá no campo, ele não tem como pré-aquecer a chapa, esquecer o procedimento e tudo. O Hardox 500 Tough é muito mais flexível, né, na mesma aplicação você pode trabalhar ele não vai trincar, porque ele é muito mais tenaz, assim como seu irmão Hardox 450. E os custos de produção relativo nessa brincadeira acaba ficando um pouquinho menor também. Então você não precisa pré-aquecer o Hardox 500 Tough, né, dentro daquela faixa ali que a gente mostrou, então eu vou ter um gasto menor. Esse custo de produção relativo aqui, entenda aqui, né, é um pouquinho relativo, varia muito em função de espessura e etc, mas é muito interessante, né? A gente tem duas formas de trabalhar. O Fábio Fábio La Rossetti vai dar um foco maior quanto a isso. A gente pode pegar um projeto em 450 e simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V com 500 Tough, você vai ter um ganho de vida útil aí de 30% a 40%, como eu comentei, ou, olha só que interessante, a gente pode diminuir a espessura do 500 Tough, tá, objetivando a mesma vida útil do 450, mas eu não vou me gastar muito nisso aqui não, tá? Isso aí fica lá com o nosso colega Fábio aí. Essa alta tenacidade também permite uma propriedade muito interessante, pelo menos aí nas meias canas, né, que a gente vê na indústria de mineração, que é o que a gente chama de formação de dente, tá? Que é a formação do material de formar dente sob impacto. A gente sabe que a gente não tem controle sobre isso, né, o tamanho das rochas, o tamanho do mineral que cai sobre as caçambas, tá? O Hardox 450 tem, né, dentro desse alto limite de escoamento dele, e das propriedades de alta tenacidade, ele tem essa propriedade interessante, ele é super resistente à formação de dente, porém o Hardox 500 Tough, por ter um limite de escoamento mais alto, ele acabou se mostrando mais interessante nesse painel também, olha que legal. Mesmo reduzindo a espessura no 500 Tough, ele tem uma resistência à formação de dente maior do que o 450. Tá? Enquanto, se você fosse utilizar o 500, né, você tinha que ficar de olho ali quanto a algumas questões, né, de energia potencial que poderia cair sobre sua chapa. Então, fazendo um resumo, bem tranquilo, né, do Hardox 450, que é hoje o nosso carro-chefe aí nas indústrias de mineração, tá, todo mundo já aprendeu a usar, já utiliza, já está na esmagadora maioria de processos. Se você fizer um upgrade direto para o Hardox 500, ele é bem legal, bem interessante, você vai ter um aumento de vida útil aí até 40%, depende do seu material abrasivo,
né? Você pode reduzir espessura, considerando a mesma vida útil desse seu equipamento, desse seu componente, porém, o uso do Hardox 500 tem que ser analisado com ressalva se a gente utilizar ele de maneira estrutural, né? E tem essa questão da manutenção de campo que eu mostrei ali para vocês. Com o Hardox 500 TUF, a substituição, o upgrade direto do 450 já é direto, não tem ressalva nenhuma. Então a gente tem um custo menor de processamento, a gente tem tenacidade garantida desse material, tá? Então ele é bem resistente à formação de trincas. Você pode usar o 500 TUF de maneira como componente estrutural sem problema nenhum. E essas melhores propriedades, segurança, quanto à saudade de manutenção de campo, etc. Tá? Então é isso. Esse é o overview geral que eu queria passar para vocês do que a gente está chamando os aços de segunda geração. Esse link bem breve aqui, eu tenho que ser breve porque eu tenho que passar a palavra aqui para o nosso colega ainda, tá? Mas é isso que eu queria montar, pelo menos essa base, para dar um pouquinho para vocês, um pouquinho de informação, um pouquinho montar mesmo uma base técnica de mais informações desses upgrades, do que está acontecendo e de como eles foram usados na solução prática aqui que a gente vai apresentar. Tá joia? A gente se vê agora aqui nas perguntas e respostas. Obrigado, Hugo. Agora é com o Fábio. Passamos a palavra para o Fábio. Fábio, fique à vontade. Boa tarde a todos. Agradeço aí a participação de vocês nesse evento. Obrigado, Leopoldo, aí pelas informações. Bom, pessoal, eu sou o Fábio Soares, sou gerente de engenharia de desenvolvimento da Rosset, e vamos falar um pouquinho aí a respeito da utilização dos materiais aí de aços de alta resistência de segunda geração. Vamos descobrir um pouquinho aí como usar de todo esse trabalho realizado aí pela SSAB e pela obtenção do NIOB, como a gente viu, não é um trabalho fácil. Vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Bom, só um minutinho, por favor. Muito bem. A Rosset é uma empresa fundada em 1997 e já contava com 30 anos de experiência dos irmãos Vasco e Antônio Rosset, quando iniciaram essas operações. É uma empresa especializada em equipamentos rodoviários, principalmente em caçambas basculantes para todas as aplicações. Nós temos 2 plantas, 2 unidades fabris, uma em Betim, Minas Gerais, e outra em Guarulhos, que é onde eu fico. Temos aí uma produção estimada para 2021 de aproximadamente 2.800 unidades de caçamba sobre chassis, 1.400 unidades de semi-reboque basculantes e mais ou menos 250 unidades aí de furgões de alumínio. Está aqui um pouquinho da nossa linha de caçambas sobre chassis. Nós atendemos os mais variados mercados aí, desde aquela mais comum, de areia e brita, onde a gente compra aí para reformar, para construção. Passamos aí pelo mercado de construção civil leve, pesada, materiais escavados, e atuamos principalmente aí no mercado de construção civil pesada e de mineração com a caçamba meia cana, que será o nosso foco aí do nosso papo de hoje. Temos aí também a nossa linha de semi-reboques basculantes, atuando aí na linha rodoviária, onde o controle de peso é um ponto muito importante. Então, esse trabalho de redução de peso de equipamentos é uma coisa que faz parte aí do nosso dia a dia, né? A linha de transporte rodoviário tem características um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado aí no ramo de mineração e apresenta seus desafios específicos, né? Nessa linha, a gente já usa bastante material de alta resistência. O Strengths aí é um material que está em praticamente toda a nossa linha de produção. E a gente atua aí fortemente aí no transporte de insumos, no transporte de materiais diversos e também no mercado agrícola, que tem aí uma característica de redução de peso muito mais severa ainda, né? A nossa matriz de transporte agrícola, ela conta aí muito fortemente com o rodoviário, e cada quilo de material que a gente tira no semi-reboques, a gente consegue transformar isso diretamente em carga líquida transportada. E atuamos também aí no mercado de grandes volumes, carretas de grandes volumes, como a gente chama, que é o mercado de transporte de lixo e sucata. Gostaria de mostrar para vocês aqui um desenvolvimento aí de alguns anos que a gente vem fazendo, que são equipamentos que já nasceram com a utilização de materiais de aços de alta resistência estrutural e alta resistência ao impacto e abrasão de primeira geração. Os equipamentos que eu mostrei anteriormente para vocês,
eles começaram com materiais de média resistência estrutural, como o Leopoldo mostrou, e a gente foi migrando pouco a pouco para os materiais de alta resistência. Este produto, exclusivo para o mercado de mineração, com capacidade de carga da ordem de 70 toneladas líquidas, ele já nasceu com esta característica, utilizando esses materiais. Portanto, são produtos que já com um peso bastante reduzido para a carga que eles transportam. Esse semi-reboque ele tem aí aproximadamente 20 toneladas de peso, podendo transportar até 70. Nessa foto aí vocês podem ver dois tamanhos, né? Nós temos aí um de 32 metros cúbicos à direita, para o mercado de minério de ferro, e o de à esquerda, um semi-reboque de 50 metros cúbicos para materiais de mais baixa densidade, como é o caso da bauxita. Todos eles já se beneficiando dos ganhos dos aços microligados ao nióbio. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui, né, da evolução das caçambas meia-cana, que é o nosso principal foco aqui hoje. Tá? Esse é o principal produto para atender os mercados de mineração e construção civil. Acredito que todo mundo aí já conheça um pouquinho desse produto. Ele tem muitas configurações, diversas configurações aí, tanto de espessuras quanto de opcionais, de maneira a poder atender a aplicação de cada cliente. Né? Por exemplo, materiais de baixa agressividade, como é o caso aí da CBMM, nós podemos usar espessuras bem baixas. E no caso de materiais de mais alta agressividade, como é o caso aí do jaco-piranguito, de rochas de granito, a gente usa espessuras maiores. O desenvolvimento desse produto começou lá nos idos de 2001, utilizando material de 500 Brinell de dureza, um resultado pouco satisfatório, aí um pouco pelo que o Leopoldo contou para a gente aí, desses materiais. Aí a gente passou, em 2002, para materiais de 360 Brinell, que começaram a nos mostrar um resultado mais satisfatório. Mas nós começamos aí com espessuras de fundo de meia polegada e lateral de 3/8, ou seja, materiais de alta espessura. Lá em 2005, esses materiais sofreram algumas mudanças e a gente passou a utilizar materiais de 400 Brinell, mas essa mudança de 360 para 400 não nos proporcionou, na época, nenhum ganho específico de redução de espessura, e sim aumento de vida útil. Em 2008, a SSAB trouxe, né, um pouco antes disso, a SSAB trouxe para o Brasil o material Hardox 450. E aí a gente começou a entender que esse material poderia nos trazer alguns ganhos, além daqueles que a gente tinha conseguido na mudança de 360 para 400. Especificamente, foi a primeira redução de espessura que a gente conseguiu fazer por essa mudança. A gente mudou de 9,5 milímetros de espessura de lateral para 8 milímetros e saímos de 12,5 de espessura de fundo para 10 milímetros, ou seja, tivemos um ganho de mais ou menos 20%. Em alguns casos, com aumento de vida útil. E agora, né, em 2021 para 2022, a gente está prevendo uma nova mudança para o Hardox 500 Tough, tá? Com grandes expectativas, tanto do ponto de vista de redução de espessura para ganho de peso, quanto possibilidades de aumento de vida útil. Tá? O produto meia-cana ainda se beneficiou ao longo do tempo aí, com uma grande evolução, tanto em hidráulica, segurança de basculamento, técnicas de soldagem, capacidades protetores de cabine, entre outras. Ou seja, nós fazemos com que o produto atenda ao melhor possível as necessidades específicas de cada cliente, ainda mais atendendo aí aos aumentos de capacidade de carga que os caminhões atualmente têm apresentado. Bom, muito bem. Mas o que nos motiva a buscar novas possibilidades, né? Todos os clientes com quem a gente conversa relatam para a gente as pressões de custo que existem no mercado de mineração. Né? O mercado de mineração não é diferente dos outros mercados, está sempre sofrendo aí com aumentos de custo de insumos, com questões de aumentos de preços e dos mais variados tipos. E a questão da sustentabilidade de hoje em dia, né, que é um ponto importante que a gente considera bastante relevante. Né? Como é que nós vamos fazer as nossas operações, aí, tanto fabrício quanto de mineração, com a melhor sustentabilidade possível. E o aparecimento de novos materiais. Então, a junção dessas três coisas é que permitem que a gente se motive a buscar novas alternativas. Muito bem, o que é que a gente pode fazer com esses novos materiais? O que tudo isso que o Leopoldo colocou para a gente pode se traduzir
como possibilidades para esses novos desenvolvimentos. A gente encontrou 2 caminhos possíveis: a redução de peso do equipamento ou um aumento de vida útil. A principal pergunta para se responder aí é: qual é o seu foco? Como é que a gente pode desenvolver os equipamentos de forma a atendê-los da melhor maneira possível? As conversas que a gente tem com os nossos clientes mostram que alguns clientes tendem a preferir uma redução de peso do seu equipamento para poder aumentar a sua capacidade de carga líquida transportada, e outros entendem que um aumento de vida útil pode ser uma opção melhor, principalmente naquelas aplicações onde o desgaste é muito acentuado. Nós temos aí conhecimento de empresas que têm manutenções menores do que 1 ano, ou seja, a substituição de alguns componentes da caçamba são necessários em menos de 1 ano. A opção por uma redução de peso, ela pode aumentar a carga líquida transportada, reduzir o consumo de combustível, reduzir o desgaste de pneus, aumentar a velocidade média do veículo em vazio, o que pode melhorar o tempo de ciclo e ainda reduzir as emissões de poluentes pelo menor consumo de combustível, e pelo menor consumo de pneus. E um aumento de vida útil pode trazer ganhos na redução de paradas para manutenção, incrementando a disponibilidade física dos equipamentos, reduzir o consumo de recursos durante a manutenção e ainda reduzir os riscos de acidentes pela menor quantidade de necessidade de manutenção. Para que a gente possa entender até onde a gente pode ir com essas reduções ou o aumento de vida útil, a gente precisa de alguns dados de entrada. Então, as análises que a gente tem feito mostram que são dados muito importantes aí para a gente poder iniciar esse desenvolvimento. O tipo de material transportado, a densidade dos materiais que serão transportados, as dimensões, justamente para a gente poder entender: esse material que eu vou transportar, ele me permite reduzir as espessuras e ter um aumento de carga transportada, ou ele não me permite fazer isso, mas me permite fazer um aumento na vida útil? Vamos imaginar o seguinte, usando aí o caso da CBMM, que basicamente o material se mostra em forma de terra, a agressividade é baixa. Então, aí a gente pode ser um pouquinho radical, Hugo, como a gente tem feito aí ao longo dos trabalhos que a gente tem feito com vocês, reduzindo as espessuras de forma significativa. Ou, por exemplo, no caso de rochas de grandes dimensões, entender que se a gente fizer uma redução de espessura, a gente até pode ter ganho, mas isso pode se traduzir numa falha prematura em relação ao que se tem hoje. Tá? Estudar um pouquinho o impacto de carregamento, o modo de carregamento, se esse carregamento vai ser feito através de uma retroescavadeira, de uma escavadeira hidráulica, de uma pá carregadeira, de uma pica corrida, ou o que quer que seja. Como que se comporta a aderência desse material na caçamba, entre outras tantas informações que a gente pode coletar aí para o trabalho. E responder a questão: qual é o foco que a gente vai... qual é o foco que a gente precisa atender para a sua aplicação? Redução de peso ou aumento de vida útil? Além da substituição dos materiais, a gente ainda pode usar algumas estratégias durante esse desenvolvimento, porque aqui a gente está falando, na verdade, de um equipamento para atender a sua necessidade, a necessidade da aplicação de cada um dos clientes. Então, baseado nessas necessidades, a gente pode ter focos, além da substituição de materiais, em outras abordagens. Qual é a abordagem que a gente vai usar na questão da redução de peso? Vamos usar uma abordagem mais conservadora ou vamos usar uma abordagem mais radical? A gente está disposto a entender até que limite que eu posso chegar, ou eu prefiro que esse material me atenda da mesma maneira que o material anterior? Vamos fazer a substituição dos materiais, como a gente tem falado aí, de desgaste, de 450 Brinner por um Hardox 500 Tough, com a readequação de espessuras, é o nosso principal motivador aí durante esse trabalho. Também podemos substituir os materiais de média resistência estrutural por materiais de mais alta resistência com readequação de espessuras. E aqui é importante colocar, na fabricação de um implemento, de uma caçamba, a gente utiliza 2 materiais basicamente, os materiais de desgaste e os materiais estruturais. Então, é possível a gente trabalhar desses 2 pontos, nessas duas vertentes para fazer as reduções de espessura ou ganho de robustez.
todos os materiais de alta resistência. E aí podemos ainda fazer o reprojeto ou retirada de componentes de acordo com a aplicação. Por exemplo, como vocês vão ver aí num exemplo mais adiante, a gente tem aí uma mudança de porta traseira que pode trazer elementos mais leves. A gente pode trabalhar, por exemplo, na retirada do estabilizador de basculamento, que é um item que ajuda, mas com outras estratégias a gente pode ter o mesmo resultado do ponto de vista de segurança, sendo um elemento que pode tirar aí, talvez até mais ou menos 300 quilos de um equipamento. E aí a gente tem as estratégias de engenharia para o aumento de vida útil, né? Se esse for o foco do trabalho, identificando os itens ou as áreas de desgaste ou de maior desgaste. É muito comum a gente ver aí ao longo da vida dos equipamentos que existem áreas que são mais sujeitas ao desgaste. Por exemplo, quando a gente tem um carregamento de pedras grandes, com uma pá carregadeira, por exemplo, é muito comum que as laterais sofram mais, e normalmente uma lateral sofrer mais do que a outra. Quando a gente tem um desgaste muito acentuado por abrasão, é muito comum que a parte traseira do equipamento sofra mais com esse desgaste. Então, a gente pode identificar os componentes ou as áreas de desgaste que poderiam se beneficiar dessa mudança de materiais de mais alta resistência para ter uma vida útil maior. A identificação do modo de desgaste, se por impacto ou por abrasão, é importante nessa análise também. E aí a gente optar pela substituição de parte dos materiais ou do material completo com a questão da análise da espessura. Eu gostaria de deixar claro que na redução de peso, a gente vai procurar reduzir as espessuras. E no aumento de vida útil, provavelmente a gente faria, como o Leopoldo mencionou, uma troca direta. Então, vai depender da aplicação do foco que a gente quiser dar. Com esses dados, a gente tem condições de fazer algumas das análises de engenharia, né, tanto do ponto de vista de desgaste, uma coisa que o Leopoldo aí não comentou conosco, mas é uma ferramenta bastante importante, é o software WearCalc, desenvolvido aí pela SSAB, que nos dá uma boa ideia de como é que esses materiais vão se comportar diante de uma série de materiais diferentes a serem transportados. E aí a gente pode usar também aí uma análise de elementos finitos, né, para entender como é que essas questões estruturais vão se comportar com essas reduções de espessura e avaliar as tensões que esses materiais vão estar sendo submetidos para fazer tanto a análise de desgaste quanto a análise estrutural. Vou apresentar para vocês aqui 2 cases que nós realizamos já a migração, né? O primeiro caso é a CBMM, que é um caso bastante interessante, que na época ali, até mais ou menos 2012, se não me falha a memória, mais ou menos nessa época, né? Vocês usavam a caçamba aí com reforços. Exatamente, Fábio. Isso. Aí, por 2012, a SSAB utilizava caçambas como essa vermelha que vocês estão vendo aí, que era fabricada com aços de material de média resistência estrutural, com espessuras aí da ordem de 12,5 milímetros de fundo e laterais de 9,5. Para suportar a severidade, nós entrávamos aí com uma série de reforços estruturais, tanto os lateral quanto de fundo, fechamento dianteiro e tampa, para suportar essas condições. O peso dessa caçamba, na ocasião, era da ordem de quase 7.500 quilos. Era um produto bastante pesado. A gente nem tinha exatamente essa noção de quanto ela era pesado, por não conhecer onde é que a gente poderia chegar com outros materiais, né, que foram vindo ao longo do tempo. Mas era um material aí com 7.400 quilos aí, de peso. A pedido da SSAB, a gente desenvolveu aí um produto aí utilizando materiais de aços de primeira geração, já fazendo uma substancial redução de espessuras. Nós fomos aí utilizando um material de 450 Brinell, conseguindo espessuras de 6 milímetros no fundo e 4 de laterais, ou seja, nós reduzimos de 12,5 para 6 e de 9,5 para 4 milímetros. Já com um design muito mais leve, um design muito mais simples, sem reforços, atingindo um peso aí de 5.470 quilos, ou seja, uma redução de quase 2.000 quilos num primeiro reprojeto. Isso significou 25% a menos no peso da caçamba e 10,5% a menos no peso do conjunto. Tornou-se um produto muito mais simples de ser fabricado,
exigindo muito menos horas de produção, com muito menos consumo de recursos, principalmente de soldagem, além dos recursos de processamento de materiais. Todos esses materiais da caçamba anterior tinham que passar pelo corte dobra, era um número de componentes muito mais alto, que necessitava aí de muito mais processamento. E esse novo design permitiu que a gente tivesse um nível de processamento muito mais rápido, permitindo, inclusive, que a gente entregasse os produtos com uma agilidade muito maior. Bom, ao longo do tempo, nós não paramos com esse desenvolvimento junto ao pessoal da CBMM, e fizemos mais 3 projetos. O projeto atual da CBMM, já utilizando o material Hardox 500 Stuff, nos permitiu espessuras de fundo de 5 milímetros e laterais de 3 milímetros, com o mesmo design, sem reforços, já sem a utilização do estabilizador, que também contribuiu para a redução de peso. Os resultados obtidos, tanto do ponto de vista de produtividade quanto de segurança, têm sido resultados muito animadores, né? A gente tem oportunidade, né, de acompanhar esses produtos e está sempre conversando com o pessoal lá e está entendendo que esse produto ele tem se mostrado bastante interessante nessa aplicação. Com esse novo redesign, nós conseguimos uma redução aí de mais 690 quilos, sendo 12% a menos de peso no equipamento e 4% a menos no peso do conjunto, com uma redução acumulada de quase 2.650 quilos, 35% a menos de peso no equipamento caçamba, 16% a menos no peso do conjunto. Tá? E aí, gentilmente, a CBMM nos concedeu aqui, nos concedeu aí alguns dos resultados que eles estão durante seus acompanhamentos. Aumento de capacidade de carga de 40 para 42 toneladas e meia, redução de aproximadamente 7.000 viagens por ano, mantendo-se a mesma produção, redução de consumo de pneus da ordem de 7,5%, redução de falhas e aumento da disponibilidade física em torno de 2%, aumento da eficiência energética de quase 10%, uma redução de custos de transporte global aí da ordem de 4,7%, reduções de emissões dos gases de efeito estufa de 195 toneladas por ano, e eles já apuraram aí mais de 18 meses de uso desse equipamento sem falhas estruturais significativas que precisassem de algum tipo de correção no equipamento. Temos aí um segundo caso, que é um caso mais recente, da Ferro Mais, que tinha uma configuração inicial utilizando aço de 450 Brinell, com as espessuras de 10 milímetros de fundo e 8 milímetros de laterais, já utilizando o conceito meia cana sem reforços, peso de 6.800 quilos. O reprojeto, já utilizando o material Hardox 500 Stuff, a gente usou uma abordagem um pouquinho mais radical aí, já de início de projeto, passamos as espessuras de 10 para 7 milímetros e de 8 para 5 milímetros, excedendo aí os 20% que a SSAB considera como sendo mais ou menos normal de reduções diretas. O material transportado lá é um ferro já processado, que proporciona um baixo impacto, porém que tem alto poder de abrasão. Então, a gente tem acompanhado e tem tido resultados bem interessantes. O peso desse produto ficou em 4.500 quilos, uma redução aí de 2.300 quilos, também sem estabilizador e com uma alteração também no desenho da porta traseira. Então, vocês podem ver aí que a gente fez, além da substituição do material, ainda conseguimos fazer um reprojeto da tampa traseira, tirando alguns componentes, porque o material lá permitia isso. Então, uma análise criteriosa das aplicações permitem que a gente faça mudanças bastante significativas e torne o produto cada vez mais apto à aplicação a que ele se destina. A Ferro Mais também gentilmente aí nos proporcionou algumas informações, como o aumento da capacidade de carga, em torno de 2,3 toneladas, redução do consumo de combustível de mais de 9%, uma redução bastante significativa, e conversando aí com o pessoal da CBMM, foi mais ou menos o que eles apuraram também de redução medida.
E essas análises foram sendo feitas aí estão sendo feitas aí já a 2.600 horas de operação do produto, também sem nenhuma falha significativa. Isso proporcionou aí uma redução de falhas em momento da disponibilidade física de quase 6%. Mas não somos só os nossos clientes que têm apurado ganhos com essa substituição. Nós, do ponto de vista de engenharia de produto e de produção, também estamos apurando alguns ganhos bastante interessantes, né, apesar de ainda em inícios de projeto. Novas possibilidades de projeto, ou seja, esses novos materiais permitem que a gente pense de uma maneira diferente, de formas mais adequadas ainda à aplicação de cada cliente. Isso permite alguns reprojetos de alguns componentes que antes não eram possíveis pela falta de materiais tão resistentes. Redução de volume de compra e materiais em estoque, né, que são todos itens que geram custos para a indústria. Redução de movimentação interna, ou seja, a gente não precisa movimentar tanto material assim. E redução de esforços nos equipamentos de produção, fazendo com que nós também tenhamos menos paradas para a manutenção dos nossos componentes. E tudo isso fazendo com que a gente tenha uma possibilidade de, ao longo do tempo, também sermos mais ágeis e entregar produtos mais rapidamente. Bom, pessoal, basicamente era isso que a gente queria mostrar para vocês hoje, as possibilidades, né? Como é que a gente pode usar esses materiais de segunda geração de uma forma mais inteligente, fazendo com que os produtos fiquem cada vez melhores e proporcione ganhos cada vez maiores, reduzindo os custos, né, e sendo mais sustentáveis. Hugo, passo a palavra para você, né? Quem tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Obrigado, Fábio. É muito importante, assim, a clareza com que você disse ao longo da sua apresentação, principalmente no foco, né? Se o cliente gostaria de obter uma redução de peso significativa ou de aumento de vida útil, esses dois sentidos, né, direcionais, onde você pode escolher, são vistos muito rapidamente, né? Pelo lado da manutenção, se você foca no aumento de vida útil, isso é rapidamente visto, capitalizado. E pelo lado da operação também, se você, por exemplo, focou na redução do peso, os custos operacionais realmente tendem a cair, e os números apurados que nós temos aqui na manutenção, na CBMM, e também pelos colegas da Ferromais, demonstram esse payback rápido do investimento. Vamos para algumas perguntas aqui, alguns participantes, né, mandaram algumas mensagens. Nós teremos pouco tempo, eu já digo aqui que aqueles que eu não ler a pergunta e não direcionar aos palestrantes, nós vamos pegar aqui o cadastro de vocês e responder na sequência, ao término dessa apresentação. Então, vamos lá. O Vitor de Souza Mattioli, ele fez uma pergunta que eu acho que eu posso responder aqui, no caso da CBMM, quais os volumes nominais das caçambas, já que os caminhões são de 6 ou 6x4 ou 8x4? No caso da CBMM, nós temos esses dois modelos de caminhões, 6x4 que utiliza caçambas de 14 metros cúbicos, e caminhões 8x4 que utilizam caçambas de 20 metros cúbicos. Os caminhões 8x4, eles têm capacidade de peso, né, capacidade de carga de 42,5 toneladas líquidas. Agora, acho que essa pergunta aqui o Fábio poderia responder. O Hudson Sueco, ele faz uma pergunta, qual a diferença em percentual, né, de valor entre uma caçamba fabricada em Hardox 450 e o 500 Tough? Hudson, a sua pergunta eu não poderia responder, o nosso pessoal comercial é quem vai poder te dar essa orientação. Mas o que a gente tem visto aí é que existe sim algum aumento de valor, né, em função do Hardox 500 ter um valor mais alto, mas esse número ele não é tão mais alto como talvez alguns possam imaginar, tá? Se você quiser entrar em contato com o nosso pessoal comercial, eles podem fazer um orçamento para vocês aí, para você entender perfeitamente quanto é que vai ser essa diferença. Olha, nós como usuários finais aqui, o Hudson, eu posso dizer que
não é significativo o aumento, existe uma diferença, mas ela é o desenvolvimento do projeto nos traz, né, nos dá. Então, para vocês terem ideia, o payback na CBMM é de 44 dias. Em 44 dias, depois de o caminhão entrar em operação, paga o investimento entre utilizar o 450 e o 500 TUF. Tem mais uma pergunta aqui, o Pablo, olha, essa pergunta para o Leopoldo. Ô, Leopoldo, quais são as espessuras que a SSAB disponibiliza deste novo material para o mercado nacional? Hoje nós trabalhamos, né, estamos trabalhando com o Hardox 500 TUF de 3 a 25 milímetros, então de 3 milímetros a 1 polegada. Tá? A SSAB está desenvolvendo, né, um range maior de espessuras, né, acima de 25 e abaixo de 3, mas hoje disponibilizado no mercado, essa é a faixa de espessuras que a gente trabalha com o 500 TUF. Tá legal? Perfeito. Mais uma pergunta aqui para o Leopoldo. Você disse, Leopoldo, sobre as facilidades, né, que esse material promove na manufatura. Então, mas eu gostaria de te perguntar qual é realmente a preocupação, o que o fabricante, o implementador deve se ater em manusear esse 500 TUF? Não tem nenhuma contramedida no manuseio ou um maior cuidado que você deva ter com o Hardox 500 TUF. Tá? Apesar de nós falarmos que ele é um aço de alta resistência, tá? O Hardox 500 TUF é um aço. Então, eu diria aqui que os cuidados que têm que ser tomados é um armazenamento adequado, né? Porque ele vai corroer, ele vem com uma camada protetiva, né, de primer, para plate, ou ele vem com a proteção própria quando ele é laminado a quente, etc. Porém, os cuidados são os mesmos daquele que você deve ter, né, com os seus materiais convencionais em aço. Nenhum tipo de eletrodo especial? A recomendação para soldagem dos aços Hardox no geral, tá? A SSAB recomenda, a gente tem um handbook de soldagem, vocês podem baixar isso direto no site da ssab.com.br, tá? Está em português lá, separadinho, bem fácil de encontrar. As recomendações nossas de soldagem é para ser trabalhados com classe 70 e 80. Então, os eletrodos, né, R7018, arame sólido, R70S6, arame tubular, E71T1, tá? Podem ser trabalhados, utilizados, e a soldabilidade vai ser bem similar à soldabilidade no aço carbono convencional. Tá? Há algumas outras diretrizes, algumas outras recomendações, por exemplo, onde usar um inox, algumas particularidades, né, de soldagem de materiais similares, algumas particularidades, né, de pré-aquecimento em função do grau de Hardox, em função da espessura do material, mas tudo isso está bem acondicionado nesse manualzinho aí de soldagem. Mas, né, como eu fiz aqui, comentei aqui na apresentação, né, então de 3 milímetros, que é quando a gente começa o range de fornecimento do Hardox 500 TUF, até 16, tá, trabalha trabalha com seu consumível classe 70, classe 80, sem nenhum outro maior cuidado nesse sentido. Tá, acima de 16, um pré-aquecimento de 75 graus até 25 milímetros, que é o máximo que a gente tem hoje aqui no Brasil, e é isso. Tá, é isso. Perfeito. Eu acho assim, a SSAB vem trabalhando aí no desenvolvimento do mercado e vem quebrando alguns paradigmas, principalmente de implementadores, que ao se deparar com material duro, encontravam assim, alguma prerrogativa desse material ser pouco soldável, né, de ter soldabilidade menor. Mas isso, aos poucos, né, com o trabalho de vocês aí, foi sendo minado, e hoje o pessoal trabalha bem com segurança. O próprio, né, só adicionando aqui a explicação, o próprio nióbio, né, ele auxilia bastante na questão da soldabilidade da liga, aí, no caso do Hardox. Tá? E aí o pessoal de metalurgia que vai gostar disso aí, né? Ele é um elemento heterogêneo, ele auxilia lá no refino do grão. Ele reduz, na verdade, o equivalente de carbono, e que é o responsável por diminuir a soldabilidade. Então, reduzindo o equivalente de carbono, o coeficiente de carbono, você consegue melhorar a soldabilidade do material.
É isso aí. Mas é isso, É isso acho que nós temos mais 2 minutinhos aqui, vou fazer a última pergunta, vai ser para o Fábio. O Ismael, olha só, está perguntando o seguinte, ó, existe um cálculo que pode ser adotado para estimar a redução de peso, considerando que o implemento esteja usando 400 por 450 para o 500 Premium? O 500 Tough, na verdade. Então, assim, o exemplo é sair de 10 para 8 milímetros, mantendo a mesma vida útil. Existe algum parâmetro que vocês... alguma ferramenta, tem que ser, ou depende realmente dos dados de entrada para fazer esse cálculo? O melhor seria a gente entender um pouquinho a aplicação, né, do cliente, para saber quanto que a gente pode reduzir. E a partir daí a gente consegue fazer o cálculo, né, pela redução de espessura. A gente, né, basicamente, a gente tem o tamanho das peças, fazendo a redução de espessura, a gente sabe quanto que a gente reduz. Então, é cálculo caso a caso, produto a produto. Até porque, por exemplo, se a gente estiver falando de uma caçamba de 14 metros cúbicos para um caminhão 6x4, é bastante diferente do que falar de uma caçamba de 25 metros cúbicos para um caminhão 8x4. Então, a gente tendo os dados de entrada, a gente consegue, e sabendo a aplicação, a gente consegue fazer um cálculo e um estudo da redução de espessura. Não tem nenhuma ferramenta específica que faça isso automaticamente. Mas a gente está à disposição para o que for preciso. Perfeito. Passa a palavra aí para o Leopoldo fazer as considerações finais, e na sequência o Fábio pode dizer, e nós vamos encerrar o painel intitulado de redução de peso de caçambas basculantes, usando a segunda geração de aço de alta resistência. Da minha parte, né, só queria agradecer por esse momento, né, pela presença de todos vocês aqui. Espero que tenha sido interessante, né, a aplicação desses conhecimentos aqui nessa apresentação da Exposibran. Antes, né, da apresentação, nós estávamos discutindo um pouquinho, né, durante todo o ano aí de 2021, né, foi um desafio trabalhar aí dentro dessa pandemia. Então, nós trabalhamos bastante na questão de webinar, desenvolvimento de apresentações online, outras ferramentas. Eu acho que essa aqui da Exposibran foi bem legal, uma ferramenta bem interessante. Tá? Eu acho que ela somou-se, né, todo aquele aprendizado que nós tivemos, eu vou dizer aqui, do último ano, dessas ferramentas de apresentação, dessa mudança desse paradigma, né, de fazer as coisas mais online, evitar um pouco, né, o contato. Então, acho que foi bem interessante nesse sentido. Acredito que terão outros momentos desses. Tá? Espero que possamos nos encontrar brevemente, né, possamos ter uma Exposibran, quem sabe, né, 2021, presencial, ia ser bem legal, mas, por favor, fiquem atentos aos nossos canais, às nossas mídias, tá? A gente tem promovido bastante essas questões, o webinar, o pessoal da Rosset também, esses trabalhos em conjunto são sempre interessantes, tá? E mais uma vez, muito obrigado, e é com você aí, Fábio. Gostaria de agradecer a participação de todos aí, nesse momento importante, né, um assunto que é de interesse comum, né, e dizer que, assim, a gente conseguiu aqui abranger o ciclo de um modo completo, né? Falamos aí da mineração do nióbio, falamos da fabricação do material, falamos das caçambas basculantes para transportar o nióbio, então fechamos um círculo virtuoso aí. E estamos à disposição, né, para qualquer eventualidade que for necessária. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, pessoal. Encerramos aqui, então, esse painel, agradecendo aí ao público presente, ao IBRAM, e aos palestrantes Fábio e Leopoldo. Um abraço a todos. Abraço. Boa tarde.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.